E aí, como é que você está? Eu tô aqui em nome da senhora Constância, porque eu acabei de passar 16 minutos gravando um vídeo e eu percebi que não salvou. Então vamos lá, vamos começar do zero. Talvez eu consiga ser um pouquinho mais objetivo do que da primeira vez. O que eu estava dizendo? Primeiro de tudo que eu tinha brincado que hoje sextou, né? Mas que você não pode viver de dia da semana, eu já falei isso aqui, porque quando você vive por dias da semana, você está dando um indício que você está vivendo por condição e não por decisão. Não pode viver por condição, você tem que viver por decisões. E eu percebi que as decisões mais extremas que uma pessoa toma, as mais radicais, aquelas que têm um impacto maior na vida, ela toma em duas circunstâncias diferentes. Uma, quando ela alcança esclarecimento, iluminação, luz, conhecimento, um entendimento, um desbloqueio emocional, uma clarificação de propósito, uma ativação de identidade, que é um processo que tem acontecido aqui com muitos de nós, ou quando ela está colapsando e ela chega num ponto de escuridão, de dúvida, de incerteza. E eu não sei se você já teve a oportunidade de estar caminhando no escuro, principalmente no interior, né, quando não tem muita luz elétrica, você tá com uma lanterninha, acaba a bateria do celular ou acaba a bateria da pilha mesmo, pilha mesmo da lanterna, e você fica naquele breu. É, a princípio é uma coisa muito desesperadora, e uma das coisas que acontece com todo mundo é que você não consegue ficar parado. Você poderia parar, deixar os seus olhos se habituarem, tentar discernir, pequenos contornos ou sons, permitir que seus outros sentidos fossem aguçados, mas você quer continuar se movendo. E isso é o que acontece com a pessoa que está na escuridão. Ela está tão desconfortável porque ela não tem esclarecimento que ela tem que fazer alguma coisa para sair do lugar. E nem sempre as consequências são boas, né? Raramente são. Então, você precisa prestar atenção. Se você está fácil uma decisão muito radical, se pergunte se você está fazendo isso com clareza. Eu mencionei ontem como quando você olha para o processo de decisão e percebe que junto com ele você está abrindo mão de algo. E quando você sente paz com relação ao que você está abrindo mão ou deixando de abrir mão, a decisão simplifica. Isso faz muito sentido nesse caso também. Você tem que prestar atenção nisso. Será que você está plenamente ciente disso? E não quer dizer que você tem que estar sempre 100% seguro das decisões que você toma. Só que se você tem clareza com relação ao caminho, aonde você está indo, isso tende a ser muito mais simples. E se você não tem clareza, é porque talvez você esteja tomando uma decisão que você não está pronto para tomar ainda. Presta atenção nisso, tá? E eu acho que eu falei mais de alguma coisa aí no vídeo que deu errado, mas deixa eu pular já para uma parte que é muito importante. Quero falar de uma coisa com você que ela é cada vez mais importante de ser mencionada, porque é muito provável que você acabe morando em um dos 2 extremos que eu vou te falar. Ou você é um cético, ou você é um místico. Sendo cético, sendo um místico, você precisa prestar atenção a essa mensagem. Se você é uma pessoa cética, você tem uma tendência a não prestar muito atenção no poder que tem as suas palavras. E se você é muito místico, seja por uma questão de construção religiosa ou superstição mesmo, talvez você preste atenção, só que você não entenda propriamente por que deveria prestar atenção. E você acha que é algo que tem um funcionamento mágico. E por falar em mágico, tem um exemplo aí no Harry Potter, é sempre legal a gente assistir as coisas pensando na vida, né, porque a gente aprende muito. Mas tem uma cena que o Harry Potter vai enfrentar o seu inimigo, né, seu adversário, e ele aponta lá a varinha e ele vai fazer o feitiço que é pra matar. E não vai, o inimigo começa a dar risada e fala: "Você precisa ter intenção naquilo que você está dizendo". Não sei bem como traduzir isso, mas no original ele diz: "You have to mean it", que tem um sentido assim mesmo, não, você tem que querer dizer isso. Você realmente tem que ter a intenção de dizer isso, senão não vai funcionar, não é só o conteúdo das palavras. E é assim que funciona na nossa vida também. Quando a gente fala que as palavras têm poder, que as palavras são sementes, elas têm que vir acompanhadas de uma crença verdadeira nelas, né. Senão
não funciona, né. Posso ficar fazendo afirmações aqui que nem um besta, né, posso fazer afirmações brincando, como às vezes a gente faz, e isso não vai lançar sementes no mundo, porque elas não estão regadas de nenhuma, convicção, né. E veja, entenda, né, agora a lógica da coisa. O funil basicamente é o seguinte: existe uma diferença entre emoção e sentimento. Emoção é a sua reação ao mundo real, à realidade. Assista o vídeos idealistas se frustram na nossa playlist aqui para você entender bem essa dinâmica. Mas é a sua reação ao mundo real, a emoção. A sua interpretação da realidade é o seu sentimento. Então o funil é mais ou menos assim: você tem pensamentos, eles se transformam em sentimentos, e uma mescla dos dois, um giro entre os dois, se transforma em ações. Suas ações tendem a se tornar hábitos e os hábitos constroem a sua realidade. Logo, o seu cérebro é a central de criação de realidade. Então, quando você diz algo negativo sobre você, por exemplo, você está criando uma realidade em cima disso. E se você acha que é algo místico, né, basta você observar. Uma pessoa que diz o seguinte: olha, foi cansativo, mas deu tudo certo, a gente alcançou o objetivo. E a outra que diz assim: "A gente alcançou o objetivo, mas meu Deus, como foi cansativo". Tem bastante diferença. Deu certo, mas ninguém quis ajudar. Outra pessoa diz: "Olha, a gente não teve ajuda, mas nós tivemos a capacidade de fazer isso entre nós". Porque a gente tem esse padrão de reclamar, de procurar se vitimizar pelas coisas, e isso fica muito traduzido na maneira que a gente constrói as nossas frases, na maneira que a gente fala e altera a realidade ao nosso redor, né. E para usar um exemplo aí da mesma história, né, o bruxão mais top aí da história, o Dumbledore, tem um momento que ele fala que as palavras são a nossa fonte mais poderosa de magia. Por que é isso? Porque você está realmente construindo a realidade em cima disso. Eu felizmente tive pessoas na minha vida para me dizer: "Para de falar coisas negativas a seu respeito". Quando eu entendi isso, a coisa mudou de figura. Então, é muito diferente você falar assim: eu não consigo fazer isso, né. Quer ver uma versão mais comum do que a gente usa no dia a dia? Você chega para alguém que tem um pouquinho mais de competência do que você, naquela área, naquela tarefa, e fala assim: "Olha, eu não estou conseguindo fazer isso". Você poderia dizer: "Eu preciso de instrução sua para que eu possa executar isso". Você pode optar por aceitar a ajuda da pessoa com aquilo, mas olha a diferença: "Não estou conseguindo" ou "Não consigo e preciso da sua instrução para que eu possa executar isso". Quando você fala: "Eu preciso da sua instrução", você está tendo uma atitude de humildade e de reconhecer que você precisa se equipar melhor para executar, mas é diferente de você colocar uma afirmação de que você não tem aquela capacidade. E a lógica é muito simples, nós ainda estamos falando nesse quesito de mentalidade disruptiva. A lógica é muito simples: se alguém já fez, você pode fazer. Se alguém já fez, provou que é possível. Se ninguém fez, investiga se talvez você não seja o primeiro a realizar isso. Não é à toa que muitos recordes mundiais não são quebrados por muito tempo, aí vai de repente alguém lá, quebra, e aí depois todo mundo quebra. Porque ficou claro, deu para entender que aquilo era possível de ser feito. Ninguém conseguia escalar o Everest. Aí o primeiro cara vai lá, escala o Everest e de repente todo mundo consegue escalar o tal do Everest. E, enfim, faz de maneiras mais difíceis e mais extremas, né? Porque alguém tirou aquele lacre de que não era possível. E, como eu falei, essa é uma verdade que precisa ser reforçada porque você está levando para um lado errado, mas você precisa entender que as coisas que você diz fabricam a sua realidade. Porque da mesma forma que acontece na gestão do seu tempo, que não existe essa coisa de não ter tempo, é uma questão de prioridade, né. Então, isso não é a minha prioridade ou isso é a minha prioridade, eu tenho que dar um jeito de fazer isso, não vou dar um jeito de fazer isso. Da mesma maneira acontece com as coisas que você determina que serão ou não serão possíveis. "Ah, não é possível eu me tornar presidente desse país, não é possível eu me tornar milionário, não é possível eu perder peso". Claro que é, claro que é. Alguém já fez, existem passos que podem ser tomados, mas talvez tem coisas que você não vai fazer porque você realmente não quer aquilo de verdade.
E tem muita coisa que você não se permite querer, você coloca um teto nos seus alvos, né, naquilo que você quer alcançar, porque você está construindo essas crenças de que você não consegue, por causa das coisas que você está dizendo. Então, vale você ser muito honesto com você e realmente entender qual é a situação. Quando nós estamos falando lá das decisões, você está tomando uma decisão extrema porque você tem muito esclarecimento nesse momento, ou porque você está afundado numa escuridão tão grande que você sabe lá o que vai acontecer, você só quer sair do lugar. E seja muito claro com você mesmo a respeito das coisas que você quer, da expectativa que você tem sobre as pessoas, porque essa é uma grande fonte de frustrações. Depositar excessivamente expectativas nos outros é viver de condição também, se não está sendo protagonista. Você está permitindo que os outros sejam protagonistas e você participa, e aí você fica torcendo que cada um faça a sua parte da maneira que você sonhou e acredita que seja ideal, para que você possa ser feliz. E aí você sempre vai ser escravo dos outros. Para com esse negócio. Começa a viver o seu protagonismo, começa a tomar a frente das situações e realmente realizar aquilo. Tem muita coisa que você não vai fazer porque você não quer. E tem muita coisa que você não quer porque você está se permitindo colocar um teto aí. Se eu falasse para você que a sua saúde dependia, absolutamente a sua vida dependia de perder 5 quilos no próximo mês, você sabe o que você tem que fazer. Se eu falar que todo o seu futuro profissional e consequências muito sérias para a sua família, elas dependem de você gabaritar uma prova de 50 questões que são baseadas em 200 páginas nos próximos 15 dias, você sabe exatamente o que você precisa fazer. No mínimo, você sabe onde você deve começar a buscar a instrução. E para a maior parte das coisas que a gente afirma que quer, a gente tem muito claramente o que precisa ser feito. Só que não faz. O seu cérebro não quer fazer. O seu cérebro não quer gastar essa energia. O seu cérebro quer que você fique bem, que você fique confortável. E se você permitir que seu cérebro mande no jogo e que ele determine o que acontece com o seu corpo, você vai se estrepar. Você precisa assumir o seu autogoverno, o seu protagonismo e tocar o terror na terra mesmo. E comece a dialogar com o seu cérebro. Você vai ver que é uma proposta muito interessante. Hoje de manhã estava chovendo, meu cérebro falou: não vai correr. Falei: eu vou. Falou: mas se você correr hoje e amanhã e estiver chovendo, você vai ter uma dificuldade com o seu calçado. Eu falei: tem razão, tem que me exercitar em casa. Aí falou assim: não, você tá 8 semanas aí, 9, né? Desde o dia do Natal que você se exercita todo dia, você já perdeu 10 quilos, fica mais um pouquinho na cama, hoje você merece. Eu falei: então eu vou me exercitar pior. Hoje foi um dia que eu tive intensa atividade física. E toda vez que seu cérebro pede alguma coisa, quer negociar com você para te boicotar, você vai na direção oposta, isso traz um crescimento muito grande. Preste atenção, porque não é só o seu cérebro que quer te sabotar. Tem gente que não tem interesse de ver que você se dê bem. Tem gente que, querendo te fazer bem, quer que você se lasque, quer que você fique na mesmice, quer que você viva dentro do caixão. Vai falar que é uma fase, que você está empolgado, mas que você tem que ficar onde é familiar, você tem que ficar onde é confortável. E deixa eu te falar uma coisa que vai ser muito importante para você. Quem quer a sua ruína vai aplaudir até mesmo os seus erros. E isso é tão importante que eu vou repetir. Quem quer a sua ruína, quem quer que você se lasque, que você se dê mal, pessoas que não estão agregando na sua vida, elas vão aplaudir e elogiar até mesmo os seus erros, as suas limitações. Elas vão querer que você fique exatamente nesse lugar, que aí você não incomoda ninguém. A partir de amanhã eu volto aqui e eu vou começar a deixar alguns pensamentos durante o dia, né, além do vídeo, e além disso eu vou propor alguns desafios aí, porque você, a partir de essa semana que está entrando aí, comece a encarar alguns desafios que eu estou encarando também. Por um ano a gente pode fazer isso, e você vai criar o seu transbordo também, e a gente vai ver essa transformação acontecendo com você. Que eu queria muito que você interagisse mais aqui, fizesse perguntas, comentasse das suas experiências, então vou começar a lançar a Bravo, para ver quem vão ser os bravos que vão topar o desafio mesmo. Nós estamos juntos até depois do fim.